Papai, fala conosco para a glória do Teu nome. Vem, doce Espírito Santo de Deus, falar aos nossos corações. Oh Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de poder, Deus de graça. Ore ao Senhor agora, onde você está. Ore a Deus agora, submetendo-se ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, mas eu também escolho ser fiel. Tudo pode mudar, mas tua palavra nós nos colocamos vai aqui, se cumprir. Nós nos submetemos a Deus Ti. de aliança, Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos ser fiéis à Tua voz. Nós queremos ser fiéis à voz do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser fiéis a Ti, Papai. Ouça o Senhor agora. Se comprometa com o Senhor. Se comprometa com o Pai. Se comprometa com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor também. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero perseverar. Eu quero continuar. Eu quero obedecer. Eu quero me submeter ao Senhor. Fale com Deus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe que é difícil. Deus conhece os desafios. Deus conhece os problemas e as batalhas que você passa. Deus conhece as coisas que você está passando. Mas agora, escolha andar em fidelidade. Escolha ser fiel. Escolha obedecer o Papai. Escolha andar com Ele. Oh Deus, adore ao Senhor também com seus dízimos, com as suas ofertas. Declare diante do Senhor seu coração de gratidão e de fidelidade no nome de Jesus. Esse é o tempo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nós pedimos que o Senhor se revele à Tua igreja agora, como Deus de aliança, como Deus de promessas, como Deus que não permite que o Seu nome seja envergonhado, como Deus que não volta atrás, como Deus fiel, como Deus bom, como Deus gracioso. Oh Papai, estende a Tua mão. Senhor, eu quero pedir que o Senhor se revele agora, que a imagem de Cristo na cruz seja manifestada e revelada ao coração de cada um que nos escuta nessa hora. Aquele que perseverou até o fim, e perseverou até o fim para nos trazer salvação, para nos trazer libertação, para nos trazer cura, para nos trazer transformação. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito Santo fale aos corações agora. Vem, doce Espírito de Deus, hoje. Vem agora falando a cada vida e a cada coração. Todo impedimento das trevas, toda forma de pensar estabelecida pelo inimigo, que toma lugar e assento no coração dos irmãos e das pessoas que me escutam agora,
que toma o lugar que a tua palavra devia tomar, que toma o lugar que a tua presença devia tomar. Toda forma de raciocínio que está desalinhada com a palavra de Deus, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, pela autoridade do nome de Jesus agora, nós quebramos os argumentos, nós quebramos os raciocínios, nós quebramos essa forma malévola de pensar, de agir e que move e tem governado a mente e os pensamentos do teu povo agora. Pela autoridade do nome de Jesus, nós trazemos agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo e que as revelações da tua palavra se manifestem e sejam reveladas a cada mente, a cada espírito e a cada coração, pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. E que agora, no nome de Jesus, toda mente se submeta a Cristo agora, que toda mente se submeta ao eterno Senhor e Criador de todas as coisas, pelo qual a palavra, por sua palavra, o mundo foi criado. Que todos se submetam à sua palavra agora, para que o mundo seja visto, criado, para que a verdade de Deus seja criada em cada espírito, em cada coração, pela autoridade do nome de Jesus. O Espírito de Deus deseja falar ardentemente com você hoje. Oh Deus, o Espírito Santo de Deus deseja falar ardentemente com você hoje. Deseja falar ardentemente ao seu coração e à sua vida, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passear pelas Escrituras hoje, em vários versículos, vários textos. E eu quero que você agora abra o seu coração para que o Espírito de Deus revele as Escrituras para você. Revele as Escrituras ao seu coração. Eu quero falar hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sobre nós perseverarmos. Eu e você precisamos perseverar. Sabe, amados, na caminhada cristã, na vida cristã, todos nós enfrentamos situações, contextos e batalhas aonde você pensa: ai, cansei. Senhor, será que vai dar certo? Ou às vezes você até olha e diz assim: Senhor, eu confio na Tua palavra, eu confio no Teu poder, eu confio no que o Senhor diz é verdade. Senhor, mas eu estou cansado. Senhor, eu não tenho mais energia. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, está difícil. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda, me socorre. Quantas vezes nós enfrentamos isso e passamos por isso? Mas a palavra de Deus, ela nos desafia a confiarmos no Senhor. Ore ao Senhor agora, dando ao Espírito Santo toda liberdade de falar e fazer na sua vida o que Ele quiser. Não é o que os homens quiserem, mas o que Ele quiser. Diga para o Espírito Santo agora que Ele pode tocar em qualquer área da sua vida. Dê a Ele essa liberdade. Dê ao Espírito Santo de Deus agora a liberdade de poder mudar qualquer coisa na sua vida, mesmo as coisas que você não quer. Sabe, queridos, algumas vezes, pelo menos uma vez, você olha para mim hoje, né? Quem me conhece um pouco mais, eu sou alguém
teoricamente um pouco mais quieto, um pouco mais, falo menos, mas isso não era assim. Eu era, sabe aquele cara que quando alguém chegou, o barulho chegou? O povo falava assim, barulho chegou. Chegou o Claudinei. Eu era aquele cara barulhento, cheio de auê, e eu agia, e eu chegava tumultuado. Se alguém brigava comigo, eu brigava com ele também. Se precisasse sair no braço, a gente saía no braço, saía na porrada também. E daí a pouco, e eu era aquele tumulto em pessoa. E eu gostava do jeito que eu era, porque desse jeito eu escondia as coisas que eu precisava esconder e ao mesmo tempo dava liberdade para a minha carne agir do jeito que ela quisesse agir. E o Espírito Santo de Deus começou a me mudar, e eu me recordo de um dia que eu sentado em determinado lugar, eu chorei muito e eu disse para Deus, eu falei, Deus, nós dois precisamos conversar um negócio aqui. Eu preciso dizer uma coisa para o Senhor. Eu não gosto da mudança que o Senhor está fazendo. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu sou assim, esse é o meu jeito. Sabe aquele negócio assim? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu sou assim. E eu falei com Deus, Deus, chorando, eu disse para Deus, Deus, eu gosto do jeito que eu sou. Mas eu quero dizer para o Senhor que o Senhor pode continuar me mudando. Não para. Mas eu precisava dizer para o Senhor que eu não estou gostando do que o Senhor está fazendo. Eu acredito que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu acredito que é melhor do que aquilo que eu gosto. Mas agora eu não consigo ver que é melhor. E agora também eu quero dizer para o Senhor que eu estou detestando. Mas continue fazendo a sua vontade e não a minha. Continue fazendo a sua vontade e não a minha. Querido, você precisa dar para o Espírito Santo de Deus a liberdade de fazer a vontade dele e não a sua. Eu quero te desafiar agora. Ore. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Algumas orações são muito perigosas. Existem orações perigosas que podem mudar a sua vida para sempre. E é dessas orações que eu gosto. Porque é as orações que fazem diferença na nossa vida e no reino de Deus. Espírito Santo de Deus, muda os corações, as vidas e as pessoas nesta manhã aqui, no nome de Jesus. Amém. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 10 ao 12. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo ali para os irmãos, dizendo, olha, vocês foram tão prontos em começar uma coisa, perseverem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 12 a 10, nós vamos ler muitos textos hoje. Se você conseguir, você acompanha, se não, você anota e posteriormente caminha. Diz assim, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, como já desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Diz a palavra de Deus, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Querido, eu quero dizer para você, persevere, continue. Quantas vezes eu e você nos sentimos desafiados a alguma coisa e a gente falou, agora vai. Não, agora na minha vida eu vou fazer isso. Aí você começa. E aí você anda um quilômetro, você anda um dia, você anda um mês,
Você anda um ano, no caso aqui, era uma coisa de um ano nessa história aqui, bíblica. O povo tinha se proposto a ajudar de forma financeira uma outra igreja que passava por necessidade. Já tinha um ano que isso tinha acontecido, e depois daquela forte disposição no início, veio o desânimo. Esse negócio está demorando muito, está difícil, eu estou apertado. Meu amado, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que haja prontidão, que haja uma disposição forte e inabalável em você perseverar naquilo que o Espírito gerou no seu coração. Que a mesma disposição, que o mesmo fogo, que a mesma paixão em realizar, seja completada com o zelo de concluí-la. Esses dias eu conversava com a Débora, com a Edna, minha esposa, Glaucio, meu cunhado, homem precioso de Deus, que faleceu tem 2 meses e pouco. Nós trabalhamos juntos no ministério há pelo menos 30 anos e trabalhamos depois partilhando de muitas coisas no reino de Deus há 30 anos. Durante esses 30 anos, mas há 30 anos atrás, uma irmã que trabalhava conosco no ministério Estratégia, equipe Estratégia Noturna, o Glaucio largou uma profissão promissora que ele tinha. Ele era corretor de imóveis, trabalhava, estava ganhando dinheiro, e ele largou aquilo que ele tinha, porque ele entendeu que o Senhor o estava chamando para a obra do ministério, e assim ele fez, servindo ao Senhor. E apenas nos últimos anos da vida dele, ele teve salário. Todos os outros, Deus não só nesse, né? Apenas nos últimos, talvez, 5 ou 6 anos, ele teve um salário. Mas nos outros 25 ou 30 anos que ele caminhou e perseverou, Deus levantou pessoas para ajudar. Mas agora, depois que ele faleceu, a gente conversando, levantando, tem um casal, preciosos, queridos, que começaram conosco no ministério, lá há 30 anos atrás, no ano de, talvez aí década de 90, 89, 90, Deus falou com eles lá, disse assim: ajuda a sustentar esse rapaz. E eles se comprometeram com Glaucio. Disse: olha, nós vamos te dar uma oferta. E 30 anos se passaram e eles foram fiéis todos os meses durante 30 anos. Querido, como a igreja precisa de homens e mulheres que sejam fiéis em cumprir aquilo que o Senhor falou. Que vão ouvir do Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Como é maravilhoso! 30 anos se passaram. Glaucio continua naquele ministério Estratégia, equipe Estratégia Noturna, depois tornou-se Ministério Estratégia, depois ele foi para um outro trabalho, trabalhando com crianças e adolescentes. Esses irmãos, esse casal continuou sustentando eles. Eles foram como missionários para o norte de Minas, lá para o Vale do Jequitinhonha. Esse casal continuou sustentando eles. Eles voltaram aqui, ajudaram na implantação de uma igreja. Esse casal continuou sustentando eles. Depois eles foram para a igreja onde eles estavam, e a Débora está até hoje. E esse casal continuou sustentando eles, porque Deus havia dado uma palavra para eles há 30 anos atrás. Amado, amada,
que o nosso coração seja de fidelidade ao Senhor, que a mesma disposição, diz aqui, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Algumas vezes, Deus chega para você, eu sei porque eu já vi isso acontecendo, aqui nessa igreja, em outras igrejas. Entra uma pessoa pela porta e Deus diz para você, adota aquela pessoa, anda com ela, caminha com ela. E você diz, não, amém Jesus, vamos lá, vamos andar. E aí sabe o que acontece? Você anda 1 mês, 2, 3, daí a 6 meses a pessoa desvia, essa pessoa não quer nada com Deus. Deus falou que era que você andar com Ele só se você estivesse bem. Não, Deus te falou para você adotar. Deus te disse, adota aquela pessoa. Quem aqui já ouviu essa palavra do Senhor? Quando alguém chegou e Deus falou com você, vai lá, cuida daquela pessoa. Ele é meu filho, ela é minha filha, cuida dela, adota ela. Quem aqui já ouviu essa palavra da parte do Senhor? Deixa eu te perguntar, se o seu filho sai de casa, ele deixa de ser seu filho? Se o seu filho faz uma coisa errada, ele deixa de ser seu filho? Se o seu filho viaja para outro país, vai morar em outro país, ele deixa de ser seu filho? Ele deixa de ser seu filho? Não. Minha filha é missionária na Colômbia e ela continua sendo minha filha. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra do Senhor, mas nós não perseveramos? Querido, eu estou aqui hoje, no nome de Jesus, para dizer para você, persevere. Persevere naquilo que o Espírito Santo te falou. Cuide das pessoas que Deus te deu para cuidar. Caminhe nas coisas que Deus te falou para caminhar. Ande aonde Deus disse para você andar. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, diz assim, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Querido, na vida cristã é uma vida de perseverança. Você precisa perseverar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas vezes as pessoas não ficam angustiadas? Você começa a caminhar, você começa a ser fiel, você começa a andar com Jesus e depois fica difícil. Aí, meu Deus, eu não consigo. E aí você resolve e você daqui a pouco você está desistindo. Amado, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa perseverar. Você precisa continuar caminhando, você precisa ser fiel ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das coisas. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, na sua vida com Deus, você começa a caminhar e daí a pouco você desiste, você para, se diz, mas está difícil. Tá, querido, tá difícil, continua. Tá difícil, persevera. Tá difícil, anda mais um dia, anda mais uma milha. Caminha hoje. Não, hoje eu vou caminhar com Deus. A Igreja Católica tem um programa, a Canção Nova tem um programa, uma atividade que eu amo, que chama PHN. Por hoje não vou mais pecar. Essa precisa ser a sua decisão de hoje. Eu vou caminhar com Deus hoje. Eu vou ser fiel hoje. Eu vou andar hoje. A palavra de Deus diz assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, confia no Senhor, basta cada dia seu próprio mal. Você precisa decidir continuar e perseverar hoje.
Resolve caminhar hoje. Resolve caminhar agora. Resolve caminhar no tempo de hoje. Ô amado, eu sei que é difícil. O Pai sabe que é difícil. Mas Ele te dará graça. Ele te dará condições. Ele te dará condições de perseverar, de caminhar, de andar, de ser fiel. Ele vai te sustentar, mas você precisa escolher ser fiel hoje. Você precisa escolher caminhar com Deus agora. Nossa, eu não sei o que vai ser de mim daqui a 10 anos. Tá bom, ninguém aqui sabe se vai estar vivo amanhã. Esse final de semana, eu conversando com uma pessoa, uma irmã querida, lá, conversando com essa irmã indígena, alguém lá da tribo Pataxós, começou o trabalho missionário lá na aldeia dela, ou pelo menos em outras 40 aldeias, e teve uma decepção com a igreja, com as pessoas, e se afastou. Teve uma decepção com alguns irmãos, alguns líderes da igreja, e se afastou. A igreja que ela ajudou a implantar continua funcionando, e outras, mas ela se afastou e teve vários problemas na vida. E eu conversando com ela, eu falei: olha, você precisa voltar. E aí esses dias eu fiquei uns dias ali junto com ela, eu começando ministrando e falando, e aí era uma sexta-feira, eu falei com ela, falei: olha, você precisa consertar a sua vida com Deus. E ela disse para mim assim: até o final do ano eu conserto. E eu falei: você está maluca? Você está louca? Ela olhou para mim assim, falei: você nem sabe se você vai estar viva amanhã. Você não tem ideia se você vai estar vivo aqui amanhã. Você está doida? Quem te falou que você tem até o final do ano? De onde você tirou essa ideia? E aí ela ficou ali impactada e ela falou: tá. Eu falei: olha, você vai passar o final de semana em casa, segunda-feira eu te espero lá no portão. Saber se você consertou sua vida com Deus. Porque tinha que ser agora, mas você... E ela foi para casa naquele dia, e quando ela chegou em casa naquele dia, uma familiar dela, querida, preciosa, que tinha ido lá passar o final de semana na casa dela, morreu assentada no sofá dela. Teve um ataque cardíaco e faleceu assentada no sofá dela. Quando ela chegou na segunda, eu falei: e aí? Falou: não, já consertei, tô bem, tô com o Senhor, eu tenho certeza. 4 dias depois que eu cheguei de lá, ela falou: domingo que vem eu estou indo para a aldeia junto com um grupo de missionários, que eles vêm, eles vão passar o final de semana na minha casa, que ela mora fora da aldeia, vamos passar o final de semana na minha casa e nós vamos junto para casa, porque tem batismo na igreja, eu estou indo. Falei: aleluia. Querido, na vida cristã a gente tem desafios, é lógico que tem, mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você precisa escolher hoje. Hoje eu não vou mais pecar. Senhor, hoje eu escolho te servir. Senhor, hoje eu escolho andar contigo. Senhor, hoje eu escolho me abster do pecado. Senhor, hoje eu escolho, com a tua ajuda, vencer o inimigo, vencer o pecado que tão de perto tem me assediado. Senhor, hoje eu escolho, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero dizer para você, talvez você olhe para mim e diga assim: mas pastor, o Claudinei, você não tem ideia do que eu passei, você não tem ideia do que fizeram comigo, você não tem ideia do que foram capazes de fazer na minha casa, na minha família, do que eram com, sei lá. Querido, a palavra diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria,
e que seria um desafio permanecer no Evangelho, permanecer com Cristo. É um desafio para você? É, eu sei que é, mas você precisa perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa lutar pela sua salvação a cada dia. Não é produzir a salvação, quem nos dá a salvação é Cristo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, nem das obras, para que ninguém se glorie. Mas você precisa lutar para perseverar no reino, no Evangelho, na salvação, na obra de Deus. Você precisa perseverar. A palavra de Deus, ela é clara. O amor de tantos esfriaria. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 25 e 26, diz assim: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Uau! Aqui já não é mais uma promessa de que aquele que perseverar será salvo. Ele diz aqui que aquele que perseverar e fizer a vontade do Pai terá autoridade sobre as nações. Você precisa escolher perseverar em obedecer a Deus. Amados, eu sei que é difícil e o Senhor também sabe, por isso a palavra de Deus nos fala tantas vezes: persevera, persevera. Coragem, ser forte e corajoso, seja perseverante, continue andando, continue caminhando. Está difícil? Caminha. Está difícil? Anda. Você não consegue correr? Anda. Você não consegue andar a passos largos? Anda a passos pequenos. Você não consegue andar a passos pequenos? Anda a passos minúsculos. Você não consegue? Arrasta. Continua caminhando e o Senhor te dará a vitória. Continue obedecendo, continue perseverando. Sabe, queridos, hoje as pessoas entendem errado o Evangelho. As pessoas acham que o Evangelho é para poder te dar. Não, é porque você vem para o Evangelho e você nunca mais vai ter infelicidade, você vai ser feliz para o resto da vida. Você vai ser feliz na eternidade, mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a gente tem batalha, aqui a gente tem luta, mas em nome da felicidade as pessoas estão abandonando o Evangelho. Em nome da felicidade as pessoas estão abandonando os princípios do Evangelho. Em nome da felicidade, as pessoas estão destruindo os casamentos. Em nome da felicidade, as pessoas estão entrando para casamentos desgraçados desde antes de acontecerem. Em nome da felicidade, as pessoas estão fazendo horrores, destruindo a vida delas e a vida dos outros. Porque eu tenho que ser feliz. Querido, é lógico, todo pai deseja ardentemente que o seu filho seja feliz. Mas o pai deseja mais ainda que o seu filho ou sua filha seja alguém cheio de graça, cheio de caráter, cheio de vida, cheio de compromisso, seja alguém íntegro, seja alguém que caminha naquilo que Deus tem. Todo pai deseja muito mais isso. Eu prefiro ver o meu filho salvo. Eu prefiro ver o meu filho na presença do Pai. Sabe, amado, em nome da felicidade hoje, esse mesmo pensamento o povo de Israel teve quando eles enfrentaram um problema, e aí eles estavam no meio de toda uma situação de guerra, de luta, onde eles estavam angustiados e perseguidos, e eles tinham duas opções. Ou eles podiam se arrepender diante de Deus e dizer: Deus, por favor, tem misericórdia de nós, salva-nos, liberta-nos, nos ajuda, nos socorre, Deus.
Mas eles não escolheram essa opção. A Bíblia nos conta que em determinado momento eles escolheram aquela famosa frase, eles disseram a famosa frase: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A gente está para morrer mesmo, o povo está aí, a desgraça está vindo, vamos festejar, vamos aprontar todas, vamos ser felizes agora porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Você já viu essa frase? O importante é ser feliz agora. Querido, o agora é só uma insignificante parte da sua história. Você vai viver a sua eternidade baseado naquilo que você escolheu nesta terra. E a eternidade, o momento de agora é insignificante diante da eternidade que você vai ter que passar com as escolhas que você fez agora. Sabe, amado, eu estou aqui para dizer para você, persevera no nome de Jesus. Quantas vezes a gente começa com uma coisa, a gente diz: Senhor, eu vou caminhar nisso, eu vou andar nisso, mas daí a pouco a gente desiste, né? Talvez uma das maiores coisas que a gente desiste, aí falando na sociedade no geral, é o tal da dieta ou do regime, né? Toda segunda-feira, milhares, coisa alguma, Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4. A sua tribulação gera perseverança. Essa perseverança operando traz para você, quando ela tem ação completa, essa mulher madura consegue andar na presença de Deus. Criança é inconstante, vai para um lado e para o outro, né? Criança, às vezes, normalmente você fala: olha que legal isso aqui, ela diz que legal, daí a pouco você dá, não é assim que a gente distrai criança, ao invés de se envolver nessa questão do amor, do sentimento, da sexualidade, ele se envolve: não, eu preciso ser próspero na vida. Aí o cara estuda, ele trabalha de sol a sol, ele não tem tempo para nada, e ele consegue uma coisa, daí a pouco: não, eu preciso conseguir mais. Se ele não consegue, ele está frustrado. Se ele consegue, ele alcançou e diz: uau, mas eu preciso mais, eu quero mais. Aí o cara é dono de um banco e está dizendo assim: não, eu preciso ter o maior banco. Aí ele é dono do maior banco, ele diz: não, eu preciso ter não sei o quê. Ele nunca vai se satisfazer, porque a sua satisfação precisa ser em Cristo e não em qualquer outra coisa. Pecado é pecado segundo a palavra de Deus, indiferente do que as pessoas acham, do que a sociedade acha. Por isso eu estou aqui para dizer para você: persevere. Quantas pessoas às vezes começam a criar os filhos na presença de Deus, mas criar filho é um negócio trabalhoso. Quem concorda comigo que criar filho dá trabalho? Né? Eu estou vendo braço e perna levantado aqui para tudo quanto é lado. Criar filho é um negócio trabalhoso. E aí você propõe: vou criar meu filho e minha família na presença de Deus. Aí você começa. Daí a pouco o menino descabeça, a menina, aí dá trabalho, cansa. Aí daí a pouco você diz: nem tá bom, eu vou, só isso aqui não tem problema não. Só aquilo ali não tem problema não. Só aquilo lá não tem problema não. Só hoje eu não vou orar com eles, não tem problema não. Só hoje eu não vou compartilhar da palavra. E aí você vai abrindo concessões, sabe por quê? Porque dá trabalho. E daí a pouco você abre mão daquilo que você buscou. A mesma coisa no casamento. Casamento é um lugar maravilhoso para ser vivido na presença de Deus, cheio da graça. Mas quantas vezes a gente começa a caminhar no casamento, daí a pouco o negócio, cansa aqui, e aí o cara vira um burro empacado do lado de cá, a mulher vira uma anta empacada do outro lado, aí pronto, e daí a pouco você diz: nem cansei desse negócio, não quero mais. Daí a pouco você vai desistindo, desiste de investir no casamento, desiste de investir naquilo que Deus te deu. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu não separe o homem. Mas aí as pessoas desistem, falam: nem cansei, eu preciso ser feliz. Quem te falou que você vai ser feliz longe dos princípios de Deus? Não vai. Você precisa do Senhor e dos valores e dos princípios do Senhor. Aquele que perseverar até o fim. Amado,
Aguenta mais um pouco, anda mais um pouco, caminha mais um pouco, espera mais um pouco, seja fiel mais um pouco, escolhe obedecer hoje e você colherá o fruto. Porque ainda que parece demorar, não demorará. Nós vamos orar, eu quero orar por você hoje. Vou chamar o pessoal do louvor. Quero orar por você hoje para que você persevere, para que você ande. Está difícil? Eu consigo te entender, mas deixa eu te falar, persevera. Persevera. Pastor, mas você não sabe a minha dificuldade. Não, querido, eu não sei. Mas eu posso dizer para você que o papai sabe e que ele tem para você a condição ideal. Ele vai te ajudar, ele vai te dar suporte, ele vai te auxiliar. Persevera, no nome de Jesus, persevera, persevera no nome de Jesus, persevera. Quantas vezes você está caminhando num propósito diante de Deus, e aí as coisas vão ficando difíceis, vão ficando complicadas, e daí a pouco você está desistindo. Eu não sei o que o Espírito Santo está mostrando ou revelando para você, mas eu quero dizer para você, persevera. Eu tenho visto às vezes pessoas, acompanhado muitas pessoas nessa caminhada, nesses 25, 26 anos de ministério. Semana passada, semana retrasada, fiz 26 anos de ordenação ao ministério. Aleluia. Esta semana nós completamos 6 anos que estamos à frente dessa congregação. E vou dizer para você, eu tenho visto e ouvido tantos jovens, tantas jovens, que se envolvem com a pessoa longe dos caminhos de Deus. E aí quando elas têm que tomar uma decisão entre obedecer o Senhor e ficar com aquela pessoa, eles escolhem a pessoa ao invés do Senhor. Alguns dias atrás, uma pessoa me perguntou sobre um rapaz que estava aqui, que caminhava, e às vezes chegou a participar do louvor. Mas no dia que eu falei com ele, falei, querido, o seu relacionamento está longe da palavra. Isso que você está vivendo não é o que a palavra de Deus nos fala. Ele nunca mais voltou. Nunca mais pisou aqui. Ele já congregava nesta igreja há 8 anos, 8 ou 9 anos. Quando eu disse para ele, falou, olha para a palavra. Olha para o relacionamento que você está vivendo. A palavra diz uma coisa e você está vivendo outra. E ele falou comigo, o pastor Alex já tinha me falado isso aqui há uns 5 anos atrás. Eu falei, e eu estou te falando de novo. Você precisa tomar uma decisão se você vai obedecer a Deus ou não. Nós oramos e esse rapaz nunca mais voltou na igreja, tem 3 anos. Eu tenho visto tantas pessoas escolherem o pecado, a alegria momentânea, em detrimento do Senhor. Não se iluda, querido. Quando você semeia uma coisa, você colhe. Ao mesmo tempo, eu e Edna temos acompanhado muitos casais que têm voltado para a gente chorando aos nossos pés e nos pedindo perdão, dizendo, eu não ouvi a palavra de Deus quando vocês abriram a palavra na minha frente. Eu não ouvi, eu escolhi ser feliz e hoje eu estou colhendo coisas piores do que eu podia imaginar que eu seria capaz de passar nessa vida.
E me entenda, no nome de Jesus, eu não estou praguejando sobre a vida de ninguém. Mas existe um princípio na palavra de Deus. Quando tudo que o homem semear, ele colherá. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Quando você quebra o princípio te quebra. Porque o princípio é eterno. É uma lei espiritual que o Pai criou e que vai ser mantida, indiferente de você concordar com ela ou não. Você tem essa liberdade, mas quando você quebra o princípio da palavra, na maioria das vezes você sai quebrado. Porque o princípio continua. E o que você semeia, você colhe. Então entenda, Deus te chamou para viver na presença dEle. Escolha perseverar. Comece a orar no seu coração, pedindo graça de Deus. Segue os teus olhos. Posso dar um testemunho dessa semana? E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És desde perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Segue os teus olhos, sempre atentos, Aleluia. permanecem nele. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Quero compartilhar com os irmãos uma situação que eu vivi essa semana, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui. Eu nasci nessa igreja, não posso falar dela porque eu começo a chorar. Eu sou apaixonado por esse lugar, né? Aqui minha esposa começou a congregar em 2010, depois eu vim para cá em 2012, mas essa semana particularmente a gente tem caminhado e eu trabalho, né? Fui abençoado pelo trabalho. O Senhor tem derramado muitas bênçãos nas nossas vidas. Inclusive nos deu o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Mas na caminhada é uma batalha, todos os dias. Eu levanto, eu acordo às 5h30 da manhã e levanto às 5h40, porque tenho os meus 10 minutos de preguiça. Eu sou um ser humano como qualquer um. E saio de casa às 6 horas, ainda está escuro, vou para o trabalho. E essa semana que passou, na lida, eu, né, no combate, na batalha ali, na bênção do trabalho, porque o trabalho é uma bênção, você vai no relacionamento e tantas feridas, tantas pancadas você toma, porque nós somos todos diferentes e assim fez o Senhor e somos mesmo, e mesmo assim não deixamos e ninguém deixa de ser uma bênção.
E no relacionamento com as pessoas, tive um dia pior, de extrema dificuldade. Eu cheguei em casa e eu tenho a alegria de ter uma esposa que é uma herança, uma graça, um favor dos céus na minha vida, né? Quando eu penso na minha esposa, vem, se eu não estou enganado, é Provérbios 18. Casas e terrenos são heranças que recebemos dos pais, mas uma boa esposa vem do Senhor. E ela olhou para mim e falou: tem um trem errado com você. Aí sentamos para conversar, e na hora de deitar, eu falei: Deus, eu conheço a tua palavra. Eu não consigo nem orar pela vida daqueles que têm me perseguido, porque eu só estou conseguindo gemer. Está doendo tanto que eu só consigo gemer. E fui dormir. Deu umas 3h40 da madrugada, eu acordei. A herança que eu recebi do Senhor estava lá orando. Sentei na cama e nós começamos a orar. E tivemos um tempo com o Senhor perseverando. O Senhor tem falado conosco de algumas coisas. Nós estabelecemos um propósito, eu e a minha esposa, de abrir mão de algumas coisas, e o Senhor tem me chamado a entrar mais profundo na presença dEle. E é como a palavra que o pastor pregou: por causa da multiplicação do mal, muitos se esfriarão porque não estão perseverando. E eu falei: esse é o maior privilégio que me foi dado, Jesus Cristo, eu não vou perder, eu vou perseverar. E nessa madrugada a gente orou, e durante a semana o Senhor nos acordou outras 2, 3 vezes durante a madrugada. Eu não sei o que Deus tem com 3h48 da manhã, mas foi o mesmo horário. E no dia seguinte que eu passei por esse perrengue todo, eu cheguei lá no trabalho, e não são pessoas, nós lutamos contra principados e potestades. É verdade. O sentimento que eu tive é de encontrar, no relacionamento, eu olhei para cima, eu falei: o Senhor desceu aqui e falou com essa pessoa? Esse foi o sentimento. Mas eu lembrei que nós tínhamos orado, dado ordens ao inimigo das nossas almas, a todo anjo caído e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, para que parassem de atormentar a vida das pessoas, aquele lugar onde o Senhor me colocou, me plantou ali, me abençoou, porque o Senhor não nos amaldiçoa com trabalho, com filhos, Ele nos abençoa. Isso é uma bênção. E nós havíamos orado, eu e a minha esposa, na madrugada, e dado ordens, e o sentimento que eu tive é que o Senhor tinha descido, literalmente, chegado de frente para a pessoa e falado com ela. É claro que Ele não fez isso, fomos nós. Depois veio o entendimento: você deu ordens, você combateu o bom combate, você Amém. Perseverou. E nesse chamado que, por causa da multiplicação do mal, o amor de muitos esfriaria, o Senhor também falou: olha, você precisa começar a despejar mais de tudo aquilo que eu te dei. Você está retendo. Despeja mais. Você está retendo. E por causa da multiplicação do mal, o mal vai, se você não vigiar, você nem se dá conta de tudo aquilo que Deus te deu, de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Faz algumas semanas, o Salmo 126, que o Salmo é extremamente maravilhoso. Levou 7 anos para a gente começar, para o Senhor trabalhar na minha vida, para eu me dispor a fazer exercício físico, a cuidar do templo do Espírito Santo, para me convencer tamanha ruindade e a obstinação do meu coração. Mas nós temos perseverado acerca disso, porque o Espírito Santo mora aqui, Ele não mora aqui, Ele não mora aqui, Ele mora aqui. E nós precisamos perseverar e vigiar, e como igreja, nos atentar e combater o bom combate da fé. Aleluia. Orando,
perseverando, que os frutos vão vir. Você, assim como nós, assim, eu quero chegar na metade da unção que o pastor Claudinei tem. Quando eu tiver 30 anos de ministério pastoral, eu vou completar 2 anos no mês 10, fiote. Mas ele não chama somente os pastores, você tem um lugar no reino também, é o corpo, você é corpo, a cabeça é Jesus, mas as pancadas, e você vai tomar a pancada, porque no mundo tereis aflições. Se Jesus venceu, você vai vencer. Nós caminhamos em vitória e vamos vencer. Amém. Sabe por quê? Porque você é igreja, você é eclésia. Foi chamado para sair para fora da sua casa e se reunir em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque existe um mundo, como diz lá em Romanos 8, que anseia com expectativas pela manifestação dos filhos da sua vida, da minha. Por isso nós precisamos perseverar. Vai doer, vai ter hora que você só vai ter força para gemer. Mas você é igreja, você tem um irmão que pode impor as mãos, você tem nós aqui, você tem um esposo, você sempre vai ter alguém para orar pela sua vida. E se levantar, sacudir e dar continuidade. Amém. Senhor te abençoe. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos a perseverarmos em oração. Ajuda-nos a perseverarmos diante da Tua presença. Levanta a Tua igreja. Sustenta a Tua igreja. Sustenta-nos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Oh Deus. Se posicione agora diante de Deus. Fale com Deus. Deus, eis-me aqui. Me ajuda. Não estou falando para você fazer nenhum voto impensado. Mas eu estou dizendo que você precisa escolher. Dizer como Pedro: Senhor, ainda que falho, eu te amo e eu escolho te amar até o final. Escolhe o Senhor. Escolhe a palavra. Escolhe o Pai, escolhe a fé, escolhe a família, escolhe obedecer, escolhe confiar no Senhor, escolhe perseverar em oração, escolhe perseverar fazendo o que o papai te mandou fazer, escolhe perseverar no trabalho onde Deus te colocou, escolhe continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. Escolhe perseverar na glória de Deus, para a graça de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nas coisas que nós estamos fazendo. Nós escolhemos perseverar. Ó Deus, que as batalhas, ó Deus, que nós escolhemos perseverar em cada uma delas. E no nome de Jesus Cristo, que a perseverança produza um caráter aprovado, que o caráter aprovado produza, ó Deus, esperança, e a esperança que não nos decepciona, envolva o nosso coração, para a gente colher tudo que o Senhor tem para nós, na eternidade e nesta terra, em nome de Jesus.